Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão da solenidade de Pentecostes. Neste domingo, dia do Senhor, celebramos a vinda do Paráclito, do advogado, do defensor, a vinda do Espírito de amor sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de 50 dias vivendo a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com toda a Igreja, nós celebramos esta bendita e gloriosa vinda, a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo confirma a Igreja em sua missão. Podemos dizer que a Igreja nasceu do mandato de nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificareis a minha Igreja. E ao chamar os 12, ali constituía a primeira comunidade, ali constituía a Igreja. Depois a Igreja é batizada com a água e o sangue que saíram do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. E agora a Igreja é confirmada, recebe a confirmação de Deus pela vinda do Espírito Santo. A partir de agora, a Igreja confirmada pelo Santo Espírito vive a inauguração de um novo tempo. Se o Antigo Testamento foi o tempo do Pai, o Novo Testamento o tempo do Filho, agora vivemos o tempo do Espírito. E como dizia São Paulo, estes tempos que são os últimos. O Espírito Santo vem para confirmar a Igreja e para dar início. E dando início, dar um impulso, dar vida para estes tempos que são os últimos. São Paulo nos lembra em suas cartas como está perto o fim. E para que nós vivamos bem estes tempos que são os últimos, nós precisamos da ação do Espírito Santo. O tempo pascal possui 50 dias e nós vivemos estes 50 dias. Domingo da ressurreição, mais 49 dias. Agora percebamos as delicadezas de Deus na sua liturgia, na sua Igreja. 49 dias são 7 vezes 7. São 7 semanas de 7 dias. Isto nos remete à criação. Deus criou o mundo, Deus viveu a criação, a primeira criação, em 7 dias. E tudo o que Deus criou era bom e tudo o que Deus criou era perfeito. Agora, depois de celebrarmos o glorioso tempo pascal, nós chegamos em Pentecostes depois de 7 semanas, de 7 dias para viver a nova criação. Porque quando o Espírito Santo vem, ele faz nova todas as coisas. A partir de Pentecostes, vivemos a nossa recriação. Nós somos recriados. Nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Como é bonito percebermos que Deus nos conduz pela mão. E como é bonito perceber que a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o mistério pascal, é quem nos faz alcançar a nova vida, perdida uma vez em Adão. Mas em Cristo, o novo Adão, recuperamos o paraíso, nos é dada a possibilidade de voltarmos para o céu. Os 7 dias da primeira criação, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o mistério pascal, nos devolve a graça, nos abre as portas para a grande novidade, o reino do céu. E então, Pentecostes, o Espírito Santo confirma esta nova criação. Como é bonito percebermos que Deus nos leva pela mão. Hoje, nós ouvimos 2 leituras muito importantes e que eu gostaria de refletir com todos vocês. A primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E depois o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Existem muitas coisas em comum nessas 2 leituras e que nos ensinam muito, nos ensinam coisas ricas e preciosas. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, nós ouvimos a narração do dia e do evento de Pentecostes. A comunidade reunida no andar de cima. No Evangelho, nós ouvimos a narração da primeira aparição de Jesus ressuscitado para a comunidade,
no andar de cima. A ressurreição e Pentecostes acontecem no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, na sala, no andar de cima, ou como nós chamamos, no cenáculo. Estes sinais nos levam a uma outra conclusão. Tanto na primeira aparição da ressurreição, do ressuscitado, quanto em Pentecostes, a comunidade está reunida. Estes dois acontecimentos, ressurreição, aparição do ressuscitado e Pentecostes, são vividos em comunidade. É como que o amparo de Deus, o carinho de Deus, o sinal de Deus para a igreja que está nascendo. São sinais divinos para esta igreja e para todos nós que hoje também fazemos parte desta igreja. Quando Jesus aparece no dia da sua ressurreição aos seus apóstolos, como nos narra o evangelista, no primeiro dia da semana, Jesus está aparecendo ressuscitado e está anunciando, testemunhando, mostrando, evidenciando com a sua própria vida a maravilhosa ação de Deus. Deus nos dá a vida nova através do sacrifício de Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre Maria e os apóstolos, essa vida nova que Jesus testemunhou com a sua ressurreição, esta vida nova agora nos é confirmada. E mais ainda, agora nos é dado um combustível. Gosto desta imagem do combustível. O Espírito Santo é o combustível que nos impulsiona. É este combustível que nós agora temos para buscar a vida nova que o ressuscitado nos trouxe. Buscar o Espírito Santo. Percebam, o Espírito nos é dado como combustível, como força, como impulso. O amor, São Paulo também vai nos dizer, a caridade de Cristo nos impulsiona para buscar o mesmo amor, para buscar o mesmo Espírito, para caminharmos rumo ao céu. Outro ponto em comum entre o dia da ressurreição e o dia de Pentecostes é que o ressuscitado e o Espírito de Deus desprezam as portas físicas, não usam as portas do lugar para se fazerem presentes ali, mas eles atravessam barreiras. Queridos irmãos, é exatamente isso que Deus quer realizar na nossa vida, quer realizar em nós a partir da ação do Espírito Santo. A transformação da nossa vida para uma vida nova, a superação das nossas barreiras. Deus quer que nós vençamos o velho homem. Deus quer que vençamos os obstáculos e superemos todos os entraves para chegarmos até Ele. Deus não quer barreiras entre nós e Ele. Por isso que celebrar Pentecostes é celebrar uma realidade viva, uma realidade límpida, uma realidade madura e operante. A realidade de que Deus permanece sempre conosco. Nós não somos órfãos, nós não estamos órfãos. O Cristo que pregou, viveu a sua paixão, morte e ressurreição aqui nessa terra, volta para o Pai. Mas o Pai nos dá a unção do Espírito Santo, nos dá o próprio Espírito. Jamais somos órfãos. Gosto muito e acho muito válido este exercício de nos colocarmos no cenáculo em Jerusalém, nos colocarmos ali no meio de Maria e dos apóstolos, assim nos indicava São Vicente Pallotti para a nossa oração pessoal, colocarmos-nos no cenáculo para receber os dons do Espírito. Mas também gosto de me colocar no cenáculo para imaginar o ambiente físico, para imaginar aquilo que estava acontecendo do lado de fora do cenáculo. Pentecostes é a festa da colheita e naquele tempo vinham para Jerusalém povos de todas as raças e línguas. Por isso que ouvimos na primeira leitura aquela diversidade de raças e línguas, pessoas de diferentes lugares vindo a Jerusalém. Agora vocês imaginem como estava barulhenta a cidade, com multidão, com vozes, com gritos, com festa. Era a festa da colheita. O povo estava comemorando, celebrando. Do lado de fora havia todo este barulho. Ali estava a turba, mas do lado de dentro daquela sala, no andar de cima, havia um silêncio. Não mais o silêncio do medo, como no domingo da ressurreição, mas agora um silêncio de expectativa, um silêncio de oração, um silêncio que implorava o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem.
Por isso, o Espírito Santo, esta realidade viva e operante, este Deus que está sempre conosco, transforma a realidade do barulho, o mundo, na realidade do silêncio que espera e que aguarda a igreja. Essas duas realidades contrastantes são muito importantes para a nossa reflexão. Se há barulho no mundo, há um silêncio cheio de expectativa e de ânsia na igreja. Enquanto o mundo faz festa e se rejubila por si mesmo, a igreja, no seu silêncio, no seu sacrifício de cada dia, espera o seu Senhor e se anima por este Senhor. É impulsionada por este Senhor, pelo Espírito Santo. Mesmo que o mundo pareça barulhento e sem sentido, Deus é conosco. Deus está conosco nos guiando para a nossa verdadeira casa, o céu. O Espírito Santo, gosto desta imagem, o Espírito Santo é o mapa, mas ao mesmo tempo é o combustível. Ele nos mostra o caminho e Ele nos impulsiona, nos anima na nossa caminhada rumo ao céu. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, quer nos levar para o próprio Deus. Agora, minha gente, estejamos muito atentos à palavra do Senhor. O Espírito quer nos levar para o céu, mas é preciso que nós estejamos abertos para este Espírito que nos quer levar para o céu. O Espírito sopra onde quer, isso é verdade. Agora, se o ser estiver fechado a este Espírito, o Espírito não o força a nada. Afinal, liberdade é ação característica de Deus. Deus nos deixa ser livres. Livres, inclusive, para dizer não ao Espírito Santo, para duvidarmos, para negarmos a salvação. Também precisamos estar atentos à realidade da vivência de fé a partir do momento em que somos impelidos pelo Espírito Santo. Viver este tempo do Espírito não é apenas uma teoria, não é apenas uma palavra, não é apenas um título, não é apenas uma ideia, mas viver o tempo do Espírito é viver o tempo da disposição, é viver o tempo para colocarmos a nossa vida e o nosso ser à disposição do Espírito Santo. Viver o tempo do Espírito Santo é viver o tempo do anúncio, é viver o tempo da comunhão, mas é viver também o tempo do martírio. O tempo do Espírito não é o tempo da passividade. Nós que somos homens da igreja, impelida e animada pelo Espírito, nós que somos do tempo do Espírito Santo, destes tempos que são os últimos, nós não somos homens da passividade. Pelo contrário, como nos lembrava São José Maria Escrivá, Deus e audácia. Audácia não é um destempero, audácia não é uma ação inconsequente, mas a audácia é permitir-se guiar pelo Espírito e agir conforme o Espírito, mas agir. Agir quando existe injustiça sendo cometida diante dos nossos olhos, agir quando a fé está sendo atraiçoada, quando a fé está sendo atacada. Agir quando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vive as suas perseguições. Hoje o mundo quer de nós uma passividade tremenda. O mundo quer que estejamos amordaçados, com os ouvidos abertos à palavra mentirosa, a palavra do mundo. O mundo quer que nós nos entreguemos a um politicamente correto, que favorece apenas os interesses do próprio mundo. Mas homens e mulheres do Espírito são audazes e, sendo audazes, se abrem aos dons do Espírito e lutam e batalham no campo do Espírito Santo. Não é uma luta, não é uma batalha como a do mundo, não é uma violência como a do mundo, mas é aquilo que Jesus Cristo nos lembrou. O reino dos céus é conquistado pelos violentos. Que violência é esta? A violência de quem força-se a si mesmo para ser melhor, para ser puro, para viver conforme o Espírito e para receber os dons do Espírito que nos capacitam para lutar a verdadeira luta, a luta pelo reino de Deus e a luta por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Por isso, é preciso estar aberto ao Espírito. Quando lutamos, quando somos homens do Espírito, nós lutamos não com as nossas armas, nós lutamos com a sabedoria, com a fortaleza, com a ciência, com a piedade, com o temor. Nós lutamos com as armas do Espírito Santo. Por isso é preciso lutar. Vivamos de verdade o tempo do Espírito.
Não é o tempo do escondimento. Não é o tempo da timidez, do anonimato, da vergonha. Não é o tempo do deixe-me no meu canto e que todo o resto caia abaixo. Pentecostes é o tempo de tomarmos consciência da nossa identidade, da identidade de filhos de Deus, da identidade de homens marcados com o selo, confirmados com a divina unção do Espírito Santo. Reconhecer a nossa identidade e agir como tal. Por isso, Pentecostes é a festa da esperança, a festa dos soldados de Cristo, a festa da fé, a festa do testemunho vigoroso daqueles que vão buscar o reino de Deus, a festa da nova criação, a festa daqueles que viram as portas do paraíso serem fechadas, mas que viram agora e contemplaram agora no ressuscitado as portas do céu serem abertas. Pentecostes é a festa da força, do testemunho vigoroso que precisamos dar, não em meio às trevas da noite, às escondidas, mas testemunho que precisamos dar em plena luz do dia. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei. Vinde, Espírito Santo.